Você já ouviu falar do Monte Roraima? Localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana, esse gigantesco tepuy é um dos lugares mais fascinantes do planeta. Prepare-se para uma viagem por suas lendas, belezas naturais e mistérios que encantam aventureiros do mundo todo. No vídeo de hoje, vamos explorar por que o Monte Roraima é considerado um dos lugares mais incríveis do mundo. Fique até o final e descubra segredos que talvez você nunca tenha ouvido falar. Neste vídeo, vamos mergulhar na sua história, desbravar as lendas que o cercam e explorar suas paisagens espetaculares. Você está pronto para essa jornada inesquecível? O Monte Roraima é envolto em uma aura de mistério e misticismo. Para os povos indígenas da região, como os Pemon e os Taurepang, o monte é sagrado e repleto de histórias ancestrais. Uma das lendas mais conhecidas é a do gigante Macunaíma, que teria transformado o tepuy em pedra. Essa história não é apenas uma narrativa encantadora, mas também um reflexo da importância cultural da montanha para esses povos. Além disso, a montanha é mencionada em relatos históricos desde o século XVI, fascinando exploradores europeus com sua forma única e grandiosidade. Acredita-se que a formação rochosa data de cerca de 2 bilhões de anos, sendo uma das mais antigas da Terra. A riqueza cultural e histórica do Monte Roraima já é um grande motivo para sua grandiosidade, e sua história continua a atrair estudiosos e turistas interessados em desvendar seus segredos. Por que se chama Monte Roraima? Você pode estar se perguntando por que o Monte Roraima tem esse nome tão intrigante. O nome Roraima vem da língua dos povos indígenas da região, especificamente da língua dos Pemon, uma das etnias locais. Roraima é derivado da palavra Roroima, que significa montanha grande ou montanha do Senhor na língua Pemon. Este nome é uma homenagem à magnitude e à importância cultural da montanha para essas comunidades. A denominação reflete a reverência que os indígenas têm pelo Monte Roraima, tratando-o como um ser sagrado e uma entidade poderosa. O nome não apenas descreve a sua impressionante presença física, mas também captura a essência do seu status como um local de profundo significado espiritual e cultural. O que tem em cima do Monte Roraima? No topo do Monte Roraima, você encontrará um mundo à parte. O cume é uma vasta planície de aproximadamente 30 quilômetros de extensão, coberta por uma vegetação única que não se vê em nenhum outro lugar do planeta. A vegetação inclui plantas carnívoras, como as droseras, e uma variedade de bromélias e orquídeas raras. Além disso, há diversas formações rochosas impressionantes, incluindo mesa de pedra e cachoeiras de cima. É um verdadeiro labirinto natural, com paisagens que parecem de outro mundo. As condições climáticas no topo podem variar bastante, com nevoeiros frequentes e chuvas que contribuem para a formação de pequenos lagos e poças. Essa biodiversidade e características geológicas fazem do topo do Monte Roraima um lugar realmente extraordinário. Sim, é possível subir o Monte Roraima, mas é uma aventura desafiadora que exige preparação. A trilha mais popular começa na comunidade de Paraitepuy, na Venezuela, e leva cerca de 6 a 8 dias para ser percorrida, dependendo das condições climáticas e do ritmo dos caminhantes. A subida é exigente, com trechos de rocha escorregadia e mudanças bruscas de clima. É recomendável contratar um guia local e estar bem preparado fisicamente para enfrentar os desafios da trilha. Embora o acesso ao topo do tepuy seja uma experiência incrível, a caminhada pode ser intensa e exige um bom preparo e resistência. Quem descobriu o Monte Roraima? O Monte Roraima foi oficialmente descoberto pelos europeus em 1896, pelo explorador britânico Sir Walter Raleigh. Raleigh ficou fascinado pela formação rochosa e sua aparência imponente, mas suas expedições não conseguiram atingir o topo. Foi somente no início do século XX que exploradores como o americano Nathaniel Southworth Haley e os irmãos Walter e Edgar Chapman conseguiram alcançar o cume, contribuindo para a compreensão moderna do tepuy. A descoberta do Monte Roraima e suas peculiaridades despertou o interesse de cientistas e aventureiros ao redor do mundo. Quanto custa para ir ao Monte Roraima? O custo para visitar o Monte Roraima pode variar bastante, dependendo de vários fatores, como a duração da viagem, a época do ano e os serviços incluídos. Em média, uma expedição guiada ao Monte Roraima pode custar entre R$ 6.000 e R$ 10.000 por pessoa,
incluindo transporte, alimentação e hospedagem. É importante pesquisar e comparar diferentes operadores turísticos para encontrar o melhor pacote que se ajuste ao seu orçamento e às suas necessidades. A reserva antecipada é recomendada, especialmente durante a alta temporada, para garantir a disponibilidade e o melhor preço. Pode subir o Monte Roraima sozinho. Embora seja tecnicamente possível subir o Monte Roraima sozinho, não é recomendado. A trilha é desafiadora e pode ser perigosa sem a orientação de um guia experiente. Os guias locais não apenas conhecem bem a trilha, mas também ajudam a garantir a segurança dos visitantes e a preservar o meio ambiente. Além disso, a experiência de viajar com um guia pode enriquecer a aventura, proporcionando insights sobre a cultura local, a fauna e a flora do Tepuy. Para a segurança e para aproveitar ao máximo a visita, é altamente aconselhável contratar um guia ou participar de uma expedição organizada. Tem sinal de celular no Monte Roraima. No topo do Monte Roraima, o sinal de celular é geralmente inexistente. A falta de sinal é uma característica comum em locais remotos e elevados, e o Monte Roraima não é exceção. Durante a expedição, é recomendável se preparar para estar desconectado e aproveitar a oportunidade para se afastar da tecnologia e se conectar com a natureza. Alguns pontos ao longo da trilha podem ter sinal intermitente, mas no cume, a comunicação por celular pode ser limitada. Isso contribui para a experiência de imersão total na aventura. Monte Roraima é uma das formações geológicas mais impressionantes do mundo, localizado na tríplice fronteira entre Brasil, Venezuela e Guiana. Sua história é rica em lendas e mitos, sendo o Uruperé uma das figuras mais fascinantes dessas narrativas. De acordo com a tradição oral dos povos indígenas da região, o Uruperé era um ser mítico, descrito muitas vezes como um dragão ou um espírito guardião do Monte Roraima. Os avós contavam histórias sobre como o Uruperé habitava as alturas do monte, protegendo-o contra intrusos e mantendo o equilíbrio natural. As lendas afirmam que o Uruperé tinha um papel fundamental na vida das comunidades indígenas, sendo visto tanto como um protetor quanto como um guardião severo. As histórias descrevem o Uruperé como uma criatura imensa, com escamas brilhantes e olhos que podiam ver a grande distância. Sua presença no Monte Roraima era um lembrete constante do poder da natureza e da necessidade de viver em harmonia com ela. O Monte Roraima, com suas formações rochosas únicas e paisagens deslumbrantes, sempre foi um lugar de grande reverência para os povos indígenas. A lenda do Uruperé reforça a conexão espiritual e cultural que essas comunidades têm com a montanha. As histórias passadas de geração em geração não apenas entretêm, mas também ensinam importantes lições sobre respeito, coragem e o valor da preservação ambiental. Acredita-se que a presença do Uruperé ainda possa ser sentida por aqueles que escalam o monte, uma prova do poder duradouro dos mitos e da imaginação humana. Visualmente, o Monte Roraima é um espetáculo à parte, com uma altitude de 810 metros. Suas paredes verticais e o topo plano, coberto por uma vegetação única, são de tirar o fôlego. A vegetação do monte inclui plantas carnívoras, bromélias e orquídeas raras, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Durante a subida, os aventureiros encontram cachoeiras, rios de águas cristalinas e paisagens que parecem saídas de outro planeta. No topo, a visão panorâmica é simplesmente deslumbrante, revelando a vastidão da floresta amazônica e a beleza dos tepuis vizinhos. A atmosfera surreal do Monte Roraima faz dele um local verdadeiramente extraordinário, onde a natureza se apresenta em sua forma mais pura e impressionante. Para os amantes de aventura, escalar o Monte Roraima é um desafio irresistível. A trilha mais popular é a partir da comunidade indígena de Paraitepuy, na Venezuela. A caminhada leva cerca de 6 a 8 dias, dependendo do ritmo e das condições climáticas. A subida é árdua, com trechos de rocha escorregadia e mudanças bruscas de clima, mas a recompensa ao alcançar o topo é incomparável. A sensação de estar em um dos lugares mais remotos e intocados do mundo é indescritível. A aventura exige preparação física e mental, mas é uma experiência transformadora que oferece não apenas a conquista de um objetivo, mas também uma profunda conexão com a natureza e com a história cultural da região. Muitos que visitaram o Monte Roraima relatam experiências verdadeiramente transformadoras.
Os relatos são cheios de descrições vívidas da beleza estonteante e das condições desafiadoras da trilha. A maioria dos aventureiros destaca a sensação única de caminhar sobre o topo plano do Tepuy, onde a sensação é a de estar em um planeta diferente. Alguns mencionam a emoção de ver cachoeiras que brotam de rochas aparentemente secas e o impacto da flora exótica que não se vê em nenhum outro lugar. As noites no topo, sob um céu estrelado, são frequentemente descritas como mágicas e silenciosas, contrastando com a dificuldade da jornada. Muitos aventureiros saem do Monte Roraima com um sentimento de conquista, mas também de respeito profundo pela força da natureza e pela cultura local. Qual a Roraima? O animal que simboliza o estado de Roraima é o jaguar. Este majestoso felino é um ícone da fauna da Amazônia e representa a força e a beleza da vida selvagem da região. O jaguar é um predador de topo e desempenha um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas locais. Além de ser um símbolo cultural importante para os habitantes da região, o jaguar é também uma espécie em risco devido à perda de habitat e à caça, o que ressalta a importância da conservação da biodiversidade na área. Aqui estão algumas curiosidades fascinantes sobre o Monte Roraima, que talvez você não conheça. Primeiro, o Monte Roraima foi a inspiração para o livro O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, onde o autor imagina um local repleto de dinossauros e criaturas pré-históricas. Segundo, o Tepuy tem uma geologia tão peculiar que suas paredes verticais e topo plano são uma característica comum entre outros tepuis da região, como o Monte Timo. Terceiro, a flora do Monte Roraima é tão peculiar que algumas plantas carnívoras ali encontradas, como a drosera, possuem características adaptadas exclusivamente para sobreviver em seu ambiente árido e único. E por último, a montanha é o lar de várias espécies endêmicas de insetos e pequenos animais, que evoluíram isoladamente devido à sua localização remota. Essas curiosidades só adicionam mais mistério e fascínio ao Monte Roraima, um verdadeiro paraíso para exploradores e cientistas. Além de sua importância cultural, o Monte Roraima é também um local de interesse científico. Os tepuis, como são chamadas essas montanhas de topo plano, abrigam uma biodiversidade única e muitas espécies endêmicas. Isso torna o Monte Roraima não apenas um tesouro cultural, mas também um laboratório natural de extrema importância. As lendas, como a do Uruperé, acrescentam uma camada de fascínio a esse ambiente já extraordinário, misturando a realidade científica com a magia das histórias antigas. A exploração do Monte Roraima por cientistas e aventureiros ao longo dos séculos tem revelado muitos dos seus segredos, mas as lendas como a do Uruperé continuam a capturar a imaginação. Essas histórias são um testemunho da rica herança cultural dos povos indígenas e de sua visão única do mundo natural. O Monte Roraima é, sem dúvida, um dos lugares mais incríveis do mundo. Sua história rica, beleza natural incomparável, desafios aventureiros e importância científica fazem dele um destino único